Eu lhe convido a abrir a palavra de Deus agora no Evangelho de João, capítulo 7. Nós hoje vamos observar a leitura e a pregação da última sessão, dos versos 45 até o verso 53. João 7, 45 a 53. Diz a palavra do Senhor. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam eles: jamais alguém falou como este homem. Replicaram-lhes, pois, os fariseus: será que também vós fostes enganados? Porventura creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Quanto a esta plebe que nada sabe da lei, é maldita. Nicodemos, um deles que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam eles: dá-se-á o caso que também tu és da Galileia? Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. Amém. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Senhor, nosso Deus, nós humildemente te pedimos agora, Deus, porque é o grande momento da nossa vida, dessa semana que se inicia hoje, são os dois momentos principais da nossa vida, no culto da manhã e da noite, quando o Senhor para o teu povo para que possamos te ouvir. Ó Deus, acalma as nossas crianças, aquieta os corações dos teus filhos, abençoe, Senhor Deus, cada homem, pai de família que está preocupado, Senhor Deus, com os afazeres de amanhã, que ele possa sossegar, que as irmãs também tenham a mesma disposição de coração, que os jovens, Senhor Deus, que vivem uma vida tão acelerada, desacelerem agora. E que o Senhor me use para falar com cada um deles, rica e poderosamente, para que nós possamos ser alimentados pelo Teu santo e puro Evangelho essa noite. No nome de Cristo, nosso Senhor. Amém. Uma coisa que acontece com muita frequência, e seja qual for a época em que nós vivamos, é o desprezo pela religião cristã. E eu digo desprezo não só do ponto de vista filosófico, mas especialmente do ponto de vista intelectual. A religião cristã, ela é tida como religião de gente tola, de gente ignorante, de gente fraca, de pessoas que passaram por dificuldades, que perderam seu esposo, perderam seu marido, perderam seus bens. E aí, nesse momento de fraqueza, elas buscam o cristianismo. Primeiro que isso é uma falácia, porque a religião cristã ela não é formada, as igrejas não são formadas por pessoas fracas, muito pelo contrário. As pessoas mais fortes da sociedade estão aqui. Porque, apesar de toda a perseguição que ao longo da história a igreja já enfrentou, ela só cresce. E no nosso meio, irmãos, longe está a ignorância. Eu queria falar especialmente, em primeiro lugar, com os jovens que se sentem pressionados muitas vezes, porque estão na faculdade, porque estão no colégio, e são pressionados pelos professores, pseudo-intelectuais, que de intelectuais não tem nada, porque se tivessem, teriam um mínimo de respeito pela verdadeira religião. Não se sinta pressionado por esses homens. Não se sinta menosprezado por eles. Não ache que você vai ter que encontrar alguma forma de ser bem recebido no meio deles, porque eles detêm algum tipo de conhecimento que a igreja não tem. É uma grande falácia dizer que a igreja é um lugar de ignorantes. Veja o que é o culto, irmãos. O que é um culto bíblico. Veja, e aqui nós estamos falando de cristianismo verdadeiro, certo? Sempre que eu falar de cristianismo, eu estou falando aqui do cristianismo verdadeiro, reformado, bíblico. Cristianismo onde nós temos
todas as evidências da Escritura ali sendo observadas. Então você tem um povo que carrega 66 livros debaixo do braço. E que é conhecido não por apenas carregá-los, mas por lê-los. Nós temos uma história de alfabetização por meio da Bíblia. Muitas gerações foram alfabetizadas a partir do texto bíblico, por trabalhos missionários nos mais longínquos rincões do país. Nós temos, irmãos, homens extremamente cultos que fazem parte da igreja. Mas essa não é a grande evidência de grandeza da igreja. É uma mentira dizer que nós somos um bando de ignorantes. É verdade, isso é mentira. O culto mostra isso. O nível de linguagem que é utilizado no culto, o nível de discurso que é trazido ao culto, o nível de encenação que é trazida para o culto no batismo e na Santa Ceia. Tudo isso é de altíssima qualidade, altíssima cultura. É verdade que alguns já têm manchado isso, mas o culto bíblico, reformado, verdadeiro, ele tem altíssima cultura. Você expõe os seus filhos à mais alta cultura. O mais alto vocabulário que ele vai ouvir em toda a semana. As melhores músicas. As orações são bem feitas. Usa-se geralmente uma linguagem culta, rebuscada. Não uma linguagem que seja de um nível tão alto que ninguém entenda, mas uma linguagem mais rebuscada do que o normal. Então não é verdade que sejamos ignorantes, irmão. Não é verdade. Mas nisto não consiste a nossa glória. É preciso dizer que é uma mentira o que eles dizem. Mas não consiste, a glória da igreja não consiste na intelectualidade. A vida intelectual não é a vida de santidade em si. A vida de santificação passa por uma busca intelectual, porque a nossa religião é uma religião racional. O apóstolo Paulo deixa isso claríssimo. Se você ler Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, quando ele roga ali para que os irmãos se unam em adoração, ele diz no lógico-latreio, ou seja, na adoração lógica, racional. Então se engana quem pensa que nós somos ignorantes. E se engana também quem pensa que a nossa distinção é intelectual, que nós somos melhores do que alguém porque temos essa cultura elevada. Nem uma coisa, nem outra. A glória da nossa religião está em Cristo. Porque ainda que tenhamos muitas pessoas simples no nosso meio, nem todos são doutores, nem todos têm formação vasta acadêmica, mas esse povo é um povo sábio. Lembro agora de Deuteronômio, quando Moisés diz lá, que povo é como esse povo, que tem uma lei como a lei de Israel, que tem um Deus tão achegado como o Deus de Israel. Um povo sábio, um povo poderoso, porque sabe viver. E estes homens da faculdade, da universidade, que se dizem tão cultos, tão cientistas, deixam em casa todos os dias famílias destroçadas, filhos rebeldes, esposas rebeldes. Muitos estão inundados nas drogas e eles querem dizer a você que você, por ser cristão, você é menor do que ele, você carece de intelectualidade. Confrontam a fé dos pais. Tem o disparate de confrontar aquilo que os pais ensinam em casa. Vai dizer, aqui é academia, aqui é lugar de você aprender a pensar fora da caixa, fora da Bíblia. Nós precisamos formar jovens que saiam todos os dias para a escola, não para pensar fora da Bíblia, mas para levar a nossa fé para dentro da escola, para dentro da universidade, para dentro do seu trabalho. Não faça aquilo que o nosso ministro, recém-possado, disse. Não cometa aquele erro de dizer no STF a Constituição e na vida a Bíblia. Isso é um absurdo. A Bíblia governa toda a nossa vida. O nosso trabalho, os nossos estudos, a nossa
a nossa maneira de lidar com os amigos, tudo precisa ser governado pela Escritura. E você não vai ser envergonhado por isso. Esse texto comprova que vale a pena viver uma vida justa diante de Deus. E que aqueles que se levantam tentando nos humilhar, eles é que serão humilhados. Observe que no capítulo 7, verso 45, o verso 45 vem logo depois de um pequeno sermão do Senhor Jesus Cristo, que se deu aqui do verso 37 ao 44, quando ele fala que ele é a água da vida, ele é a fonte da vida. E ele está falando isso justamente para os guardas que foram enviados por meio dos fariseus. Os guardas foram para lá para prendê-lo e matá-lo. E ele prega e os guardas simplesmente eles fogem da presença do Senhor. E voltam agora para o Sinédrio. O Sinédrio provavelmente aqui era uma reunião do Sinédrio, da mais alta cúpula dos judeus, os 70 homens mais poderosos ali do judaísmo. E eles voltam com a seguinte impressão, veja o verso 45. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhe perguntaram, por que não nos trouxeste? Eles olharam para os guardas e disseram, foi o que aconteceu? Nós enviamos vocês com uma missão, vocês têm que trazer Jesus Cristo preso. E aí os guardas, armados até os dentes, voltam com as mãos vazias. Uma coisa que vocês devem estar percebendo aqui em João. Jesus só vai ser morto na hora que ele deve se entregar. Isso é uma coisa fantástica, né? Mencionei isso pela manhã. Jesus será morto por esses homens quando ele quiser se entregar. Até lá, a mão invisível de Deus está conduzindo a história. Esses homens cercam Cristo, mandam guardas, dão ordens. Imagina a ordem para dar a um guarda naquela época era muito superior à ordem de hoje. Você podia ser morto. Você não cumprir uma missão, você poderia ser morto. Então esses homens aqui, por não trazerem Cristo, eles estavam colocando a vida em risco. E o que foi? Qual foi a grande ação de Cristo? Ele pregou. E o testemunho que esses homens voltam dando é o seguinte, verso 46. Responderam eles, jamais alguém falou como este homem. Jamais alguém falou como este homem. Eles estavam acostumados a ouvir pregação. Eles ouviam os profetas falando, os sacerdotes falando, os fariseus explicando a lei. Então, apesar de não serem grandes conhecedores da lei, eles tinham certa intimidade com a lei. Intimidade ao ponto de dizer, existe algo de distintivo na fala desse homem. Ou seja, ele não fala como homem. Ele não fala como os fariseus. Ele não fala como os profetas. Há uma distinção. Existe uma distinção clara entre os profetas e Cristo. Por exemplo, toda vez que um profeta ia falar, ele dizia, assim diz o Senhor. Já percebeu isso? Você tem uma linguagem direta, preparando para a linguagem direta, então vem a palavra de Deus, o oráculo. Você tem um prefácio da fala, assim diz o Senhor, porque a partir dali, o profeta está dizendo, as palavras saem da minha boca, mas são palavras de Deus. Quando Cristo fala, ele não fala assim. Ele diz, eis que vos digo. Ele diz, na verdade, eu digo. Não é assim, diz o Senhor, eu digo. Porque há uma distinção, clara distinção entre as palavras dos sacerdotes, dos profetas, do Antigo e do Novo Testamento para Cristo. Cristo não fala de outro. Ele fala sobre si próprio. A palavra dele é a palavra de Deus. E aí, entenda quando ele diz aqui no Evangelho, eu vim para fazer a vontade do Pai, não quer dizer que a vontade do Pai é uma e que a vontade dele é outra. Primeiro, ele está explicitando a sua natureza humana. Eu vim como homem para cumprir a vontade do Pai. E segundo, ele está apresentando a economia da Trindade.
a ordem da Trindade. O Pai ordena, o Filho é quem deve cumprir a ordem. Mas eles não são de natureza distinta, eles não têm hierarquia entre si, mas têm funções distintas. Se isso fosse observado nas casas dos crentes, irmãos, nós acabaremos com muitos problemas a respeito de autoridade masculina e submissão feminina. Olhe para a Trindade, meu irmão. E eu sei que muitos aqui já estão há anos ouvindo isso, mas pode haver ainda algum tipo de discussão a esse respeito, nem que seja no seu coração, nem que você não tenha coragem de expressar. Mas eu quero lhe convidar a olhar para a própria Trindade e perceber como isso se dá. O Pai ordena, o Filho cumpre, o Espírito Santo sela. Só que na nossa fé, diz, não são três senhores, isso é dito no credo de Atanásio. Não são três senhores, mas um Senhor. Não são três deuses, mas um Deus. Não são três pais das luzes, mas um só. Cada um com sua função distinta. Cada um tem a sua função distinta. Ele disse, ninguém fala como este homem. Porque não é o pai que vai falar, é o filho. Porque o filho é o verbo, o filho é o logos, não é o pai. Agora, a palavra que o Filho fala é a palavra de Deus. E aquilo que o Espírito sela no nosso coração é a palavra de Deus que foi trazida por Cristo. Mas nada se compara a ouvir a palavra de Deus. Esse homem fala como ninguém antes falou. Você imagina que testemunho maravilhoso? Os guardas romanos voltam para dentro do sinédrio. Os guardas enviados, aliás, pelos fariseus, voltam agora para dentro do sinédrio para dar testemunho de quem Cristo é. Ele é divino. E lembre-se que esse é o ponto aqui do Evangelho de João. Jesus é Deus. Ele não fala como homem, ele fala como Deus. Agora percebam a reação dos homens. Verso 47. Replicaram-lhe, pois, os fariseus: será que também vós fostes enganados? Veja, será que vocês foram enganados também? Ou seja, para os fariseus, para os homens da lei, crer no Evangelho de Cristo é ser enganado. Mas, na verdade, a primeira vez que esses homens estavam saindo do engano era agora. O Evangelho diz que você, quando vive sem Cristo, você vive um engano. E quando você encontra Cristo, você encontrou o caminho, a verdade e a vida. A expressão do Evangelho é que nós vivíamos perdidos no mundo e fomos encontrados e agora nós temos um caminho a seguir. A nossa religião é a religião do caminho. Os que estão fora do caminho, os que estão sem Cristo. Os que vivem enganados são os que vivem sem Cristo. Mas para esses homens, crer no Evangelho é ser enganado. Provavelmente, alguns aqui já passaram por isso. Alguns vieram de uma religião próxima aqui ao cristianismo verdadeiro, por exemplo, veio do catolicismo romano. E aí você escuta, por exemplo, rapaz, tu está sendo enganado aí. Isso aí é coisa de bode. Talvez hoje não use mais expressão, mas se usava muito. Isso é a lei dos crentes, é coisa de bode. As ovelhas estão dentro da igreja romana. É a verdadeira igreja. É a igreja tradicional. Aí você puxa a sua Bíblia, aí você mostra na Bíblia. Isso aí não quer dizer, isso é a Bíblia de Lutero. Tu está sendo enganado, rapaz. Tenho certeza que pelo menos alguém aqui já passou por algo parecido com isso. Tu está sendo enganado, rapaz. Isso aí não é verdade, não. Então, perceba que você não é o único. Não foi o único. Não será o único. Isso é para te animar. Se você está passando por uma pressão como essa, não desanime. A verdade é o que está expresso na palavra de Deus.
não em tradições de homens, não em dogmas, mas naquilo que diz a palavra do Senhor. Os soldados estavam arriscando a vida. O que é que você tem arriscado por Cristo? Uma pressãozinha em casa, você acha isso muito, é? Levar uma impressão de um parente, você acha isso não é nada. Esses homens aqui estavam diante daquelas autoridades que poderiam matá-los. E eles estão firmes ali. Nunca vimos um homem falar como este homem. Vocês estão sendo enganados. Eles continuam, verso 48. Porventura, creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Veja só. O argumento que eles têm é esse. Vocês viram algum de nós, que somos os letrados, os sábios, os mestres da lei? Ninguém creu. Vocês estão crendo aí, sabe por que vocês estão crendo? Porque vocês são analfabetos. Porque vocês são ignorantes. Se vocês confiassem em nós, que somos os sábios, os detentores do conhecimento, e se tem uma coisa, irmãos, que a gente deve ter cuidado, é com religião, com seita, na verdade, em que a liderança diz que é a toda detentora da sabedoria e do conhecimento. Onde você não tem acesso, por exemplo, para examinar as Escrituras. E aqui eu preciso fazer uma distinção. Exame é diferente de interpretação. Porque os católicos romanos, quando nós vamos falar, por exemplo, sobre a doutrina do sola escritura, primeiro que não é somente a Escritura, né? A Escritura isolada do resto, é a Escritura, é a tradição da igreja, é a sabedoria do povo de Deus. Tudo isso forma o conhecimento da palavra. A Escritura é a base de tudo. Mas nós não desprezamos de maneira nenhuma a tradição da igreja. Só não a colocamos em pé de igualdade com a Escritura. Em segundo lugar, nós somos acusados de... e aí eu ouvi, inclusive, uma palestra essa semana de um católico romano dizendo que na Reforma Protestante o que aconteceu foi que a igreja era detentora da interpretação e aí Lutero começou, ao traduzir a Bíblia para o vernáculo popular, ou seja, para o alemão, para a língua popular do seu país, ele estava entregando não somente a leitura, mas também a interpretação. Isso não é verdade. Isso não é verdade. A interpretação da profecia não é dada a todo mundo, não. Isso é uma grande mentira. Porque a interpretação das profecias não é de particular interpretação. A própria Bíblia, isso é um argumento intrabíblico. Não é de particular interpretação. O que a reforma resgatou não foi a livre interpretação, mas o livre exame das Escrituras. Porque o povo não tinha a Bíblia nas mãos. Tudo bem, em primeiro lugar, porque era difícil você ter a Escritura na mão, até o século XVI. Mas quando foi propiciado, por exemplo, quem colocou na mão do povo foi Lutero, com todos os problemas doutrinários de Lutero. E antes, você tinha, por exemplo, a missa ela era ministrada em latim. Você morava no Brasil e tinha uma missa em latim. Você não tinha acesso ao que estava sendo dito ali. E como é que há uma racionalidade no culto se você não tem acesso à língua? Você percebe? Aí dizem, vocês estão sendo enganados. Espera aí, quem está sendo enganado aqui? Muitas mudanças na igreja romana, elas foram motivadas pela reforma protestante. Como é que nós estamos sendo enganados? É claro que muitas igrejas que dizem ter a herança reformada não têm. E estas nós não chamamos de igrejas, chamamos de seitas perniciosas. Mas as verdadeiras igrejas que promovem a pregação do evangelho, elas não enganam. Pelo contrário, elas tiram do engano.
E aí não é a cúpula de meia dúzia de pessoas que vai dizer o que é certo e o que é errado. Você tem a Bíblia na sua mão. O pastor prega e diz, confira. Eu sempre digo, irmão, abra a Bíblia. Lê o texto tal, acompanhe a leitura. Vocês devem perceber isso. Isso não é um jargão, isso aqui não é uma coisa que a gente faz de qualquer jeito. Isso se faz porque é herança reformada. É porque Paulo disse que a igreja de Bereia era uma igreja que era mais notável. Justamente por isso. Porque era a igreja em que as pessoas conferiam não a minha pregação, a pregação do apóstolo Paulo. Confiram, irmãos. E isso também não é desrespeito às autoridades. Existem questões minuciosas da doutrina que precisam de uma interpretação e de uma aplicação prática muito particular. E é necessário que você tenha conhecimento isso é em casos onde a questão é muito particular. Conhecimento a respeito da língua, conhecimento a respeito dos contextos bíblicos, das aplicações, da história da igreja, como historicamente a igreja interpretou aquela questão para aplicar na tua vida. É por isso que tem pastores. Porque se fosse essa bandalheira que muitos católicos romanos impõem sobre nós, veja, o primeiro que seria demitido aqui seria eu. Porque se não precisa. Se é livre interpretação, que cada um interpreta na sua própria casa, então vai cada um para a sua casa. Precisa de pastor justamente porque o sola escritura, ele não isenta a necessidade do pastoreio. Não isenta a necessidade da explicação da palavra. O que ele promove para a igreja é a possibilidade de ter acesso a essa verdade na sua mão. Porque logo no começo da nossa confissão de fé é dito que tudo que diz respeito à nossa vida de fé e prática, isso é claramente exposto na Escritura. Ou pode ser lógica claramente deduzido dela. Uma minúcia ou outra é que você vai precisar de ajuda. Uma questão ou outra difícil na sua vida, você tem pastoreio, você tem visitação, você tem aconselhamento. Você não está sendo enganado. É um mundo de conhecimento que há na igreja. E é estranho, irmãos, porque nós recebemos todos os anos crentes de 20 anos de igreja, 15 anos de igreja, e diz assim, eu nunca ouvi falar disso. Se eu não tivesse muita consciência do que eu estou explicando, do que eu estou ensinando, eu teria até medo de dizer, rapaz, isso é problemático. Porque novidade em teologia não é bom. A novidade, o cara disse assim, rapaz, eu descobri alguma coisa na Bíblia, corra, é herege. Não tem descoberta. Mas não é que foi descoberto, é que você descobriu. No caso em que eu estou trazendo aqui. As pessoas descobrem coisas que estavam na Escritura e nunca foram apresentadas. Não é um engano maldoso, eu entendo. A maioria desses irmãos eles não foram enganados maldosamente. Os pastores escondiam isso deles. É porque também não há conhecimento no meio dos pastores. Falta de preparo, falta de conhecimento teológico leva as pessoas a terem... Não é questão intelectual simplesmente, é que isso leva as pessoas a terem uma vida cristã muito superficial. Porque se você não aprende a doutrina, você não tem como praticá-la. A doutrina não para no domingo, a doutrina é aprendida no domingo na linguagem do apóstolo Paulo, lá em Efésios 4, para equipar os santos. Veja que linguagem. Você vem para cá, é alimentado e equipado, para saindo por aqueles portões, aplicar a doutrina à tua vida. Para que nós tenhamos casamentos mais fortes, educação de filhos mais bíblica, nós tenhamos irmãos que cresçam profissionalmente, que venham alcançar cargos que sejam poderosos até na sociedade, se Deus assim os permitir, e que levem a sua fé para cada um desses lugares, como nós vamos ver daqui a pouco. Não há engano na igreja. No verso 49, vejam o argumento final deles, né?
Quanto a esta plebe que não sabe da lei, é maldita. Nós, as autoridades, vocês não estão ouvindo as autoridades. Nós sabemos o que nós temos ensinado a vocês, mas vocês vão escutar essa plebe. Muito feliz, inclusive, aqui essa tradução. Mas eu vou um pouquinho além. Vou trazer aqui para o nordestinês. Esse povinho aí qualquer, essa gentalha, é exatamente isso que ele está dizendo aqui. Nós somos as autoridades. Esses cristãos, eles são a gentalha. É um povinho. Aí você pode estar pensando, não, mas ninguém tem coragem de dizer isso hoje em dia, não. O povo... Hoje em dia, o pessoal evoluiu, tem mais respeito pelos crentes. Você acha? Eu escutei há pouco tempo naquele gabinete ali um irmão ferido, porque numa conversa entre parentes, alguém disse assim: você está pensando que eu acredito igual aquele povinho da tua igreja? Está pensando que eu sou igual aquele povinho da tua igreja? Povinho, gentalha, plebe, é o que eles pensam de você. E sabe o que é mais doloroso? É porque os crentes morrem de vontade de serem bem vistos pelo mundo. Ah, como a gente fica doido para alguém olhar para a gente e dizer, não, mas eles são gente boa, eles são... Olha, pensa num povo bom. Eles estão te chamando de plebe, de povinho e de gentalha, e tu está preocupado com tua reputação diante desse povo. Esse povo te odeia. Eles te odeiam. Não estou dizendo que todos os ímpios nos odeiam, mas existem pessoas que odeiam a igreja gratuitamente. E com estes, irmãos, você não deve ter nenhum contato. Nenhum contato. Como é que você vai ter contato com alguém que te odeia? Eu não canso de lembrar, agora no período da pandemia, no auge da pandemia ano passado, a necessidade, a carência manifesta das autoridades da igreja em dar sempre um passo à frente, até do Estado, para chamar a atenção para se dizer, veja como somos responsáveis, veja como somos científicos, fechamos as igrejas antes de todo mundo. A última coisa que se pensaria em fechar a igreja. Mas foi... Eu, pelo menos, como pastor, recebi uma ligação de 18 de março, voltando de Salvador. Nada tinha sido fechado, 0 casos na Paraíba. Eu recebi uma ligação avisando, né, que o Sino da Paraíba estava fechando as igrejas, orientando a fechar. Eu disse, mas não é uma ordem. Não é ordem, é uma orientação. Antes do Estado mandar, antes de qualquer coisa. E aí você chega em Campina Grande, está supermercado aberto, comércio aberto, tudo aberto, e a igreja fechada. Sinalizando virtude, querendo chamar atenção para o mundo, dizer, veja como nós somos científicos. E depois comprovou que de ciência não tinha nada. Estavam os ônibus abarrotados, os pontos de ônibus, uma pessoa em cima da outra. Todo canto era assim, supermercado cheio, tudo cheio, só não podia vir para a igreja. Nós talvez nunca mais passemos pelo que nós passamos. Eu espero, né? Não gostei de dizer para não dar ideia, mas eu espero. Nunca mais passarmos, mas isso foi uma lição tremenda para a igreja. Nós não precisamos do testemunho do povo do mundo, não. Nós precisamos do testemunho de Deus, em primeiro lugar. Agora, se dando testemunho para Deus, possamos dar também para o mundo, ótimo, excelente. Mas para esse tipo de gente aqui, não adianta. Eles vão avançar cada vez mais. Sabe o que acontece agora no nosso estado? Você tem praticamente 100% das casas de festa com lotação máxima permitida e a igreja ainda vai com 70%, 80%. Sabia disso? A igreja ainda está com 70%, 80%. Porque perigoso mesmo é a igreja. Festa é tranquilo, mas igreja é um perigo.
Eles dizem, esse povo é uma plebe. Sabe o que é que o Senhor pensa a teu respeito? Abra comigo Salmo 16. Salmo 16, verso 3. Diz assim: quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Esse aqui é um cristão. São os notáveis, em quem Deus tem todo o seu prazer. Você é isso aqui, meu irmão. Eles dizem que nós somos um polvinho, uma plebe, gentalha, um povo ignorante, burro. O Senhor diz, são os notáveis da terra, em quem está todo o meu prazer. Aí aparece, voltando lá para João 7, uma figura nova, que estava lá, escondida no meio do sinédrio, mas que já é conhecida dos irmãos. Observe o verso 50. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Ele aparece meio de supetão aqui na história, né? Tá lá os 70 confabulando, dizendo que o pessoal é ignorante, que o povo de Deus é uma plebe. Aí se levanta um homem, Nicodemos. E aí o narrador diz, aquele que foi ter com Cristo. Nos lembrando de João 3. Aquilo não foi de graça. O encontro que ele teve com Cristo numa noite não foi de graça. Aquilo mexeu com esse homem. E a grande maioria dos comentaristas vai dizer o seguinte, lá, né, em João 3, que Nicodemos foi fraco, que Nicodemos não professou sua fé publicamente naquele lugar, não deixou tudo e seguiu Cristo. Aí Matthew Henry ele diz assim, eu não vejo por esse lado, porque onde já se viu Cristo, e em qualquer lugar aqui de João ter dito, Nicodemos, deixa tudo e segue-me. Não é dito isso. Jesus não exigiu de Nicodemos deixar de ser aquilo que ele era, um homem lá de dentro do sinédrio. Mas certamente ele creu, porque as palavras que ele usa aqui são de alguém que creu. Creu no Evangelho e se manteve na sua posição. Aí Matthew Henry diz, porque Deus não quer que todos abandonem os seus cargos e ofícios para segui-lo. Isso não é necessário todas as vezes. Ele chegou para Pedro, para Tiago, para João e disse, vocês vão deixar de ser pescadores e vão passar a pescar agora homens comigo. Mas foram para esses três. Falou com Mateus, que era publicano. Chamou Lucas, que era um médico. Mas não quer dizer que todos os médicos, todos os cobradores de imposto, todos os pescadores, para servirem a Deus, têm que deixar a sua profissão para servi-lo. Não, porque Nicodemos continuou no sinédrio. E essa era a estratégia do Senhor, para que lá na frente ele pudesse dar esse testemunho aqui e dizer, como é que vocês fazem isso? E a estratégia de Nicodemos foi fantástica, porque ele não foi usar a doutrina de Cristo contra os fariseus, porque isso aí não ia ser recebido. Ele usou a lei dos fariseus contra os fariseus. A nossa lei não diz que para alguém ser condenado precisa primeiro ser ouvido? Como é que vocês estão querendo condená-lo sem ouvi-lo? Como é que vocês querem prendê-lo sem ouvi-lo? Percebe? Como é importante que nós tenhamos crentes de verdade em todos os lugares. Termos juízes, promotores, advogados. Não para se vender. Não para vender sentença, como muitos fazem, e dizer que são cristãos, não, mas para serem justos. Como é importante você ter empresário crente. Como é importante ter comerciante crente.
Como é importante ter médico, ter enfermeiro, ter gente em todos os lugares, crente. Para o testemunho do Evangelho. Para o benefício da igreja. Você não precisa abandonar a sua profissão para servir a Deus, não. Isso é uma loucura evangélica. O sujeito vai com uma carreira sendo construída. Ele não é vocacionado para o ministério, mas ele diz assim, eu tenho que ser missionário na África. E esse lugar é um lugar meio que místico, né? Tem que ser na África. Não tem outro lugar, não. Só pode ser na África. Parece que todos os ímpios do mundo estão na África. O pessoal não sabe que na Europa tem ímpio, não. Mas não é na Europa que você precisa ir, não. Você não sabe que nessa rua tem ímpio. Que do lado da sua casa tem um ímpio. Você já pregou o evangelho para ele? Pregou nada. Você quer pregar na África. Eu estou dizendo isso aqui para os irmãos, porque eu sei também que muita gente vai escutar isso depois. Quer ir abandonar tudo? Eu vou para a África, eu vou para o outro lado do mundo. Que é bonito, porque chama atenção, entendeu? Você deixou tudo e foi para lá. Mas você podia servir a Cristo aqui. Com tua profissão, com aquilo que você faz. E você não quer, porque na verdade nós estamos muito mais inundados. Mais uma vez eu preciso dizer isso, nas aparências das coisas do que na essência. A ordem é servir a Cristo. Aonde? Aqui, agora. Então, por exemplo, você é empresário, tua empresa está prosperando. Eu vou servir a Cristo, eu vou fechar minha empresa e vou servir a Cristo. Não. Você vai, com parte dos rendimentos da sua igreja, da sua empresa, você vai ajudar os projetos que a igreja tem. Com os projetos que a igreja tem, ela vai enviar seminaristas para o seminário, ela vai abrir congregação, ela vai colocar o Instituto John Knox para caminhar. E com isso, o reino de Deus se expande. É assim que funciona. Os nossos irmãos americanos sabem muito mais disso do que nós. E esse instituto aqui está de pé, primeiramente para a honra de Deus. Que nunca ninguém botou um centavo ali, mas quem botou foram os americanos. Aquela sala, pequena salinha de onde tudo começou, foi dinheiro americano. O Knox Kids presencial foi sustentado parte com os pais, parte com dinheiro americano. Onde está o dinheiro daqui? Onde estão os irmãos da nossa igreja? Para chegar junto e ajudar, cooperar com esse trabalho. É porque precisa ir para a África, mas não precisa. Tem muita coisa sendo feita aqui, meu irmão. E Nicodemos estava lá e disse, foram ter com ele e disse, acaso nossa lei julga um homem sem primeiro ouvir ou saber o que ele fez? Responderam eles, dá-se ao caso que também tu és da Galileia, examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. Uma resposta sem sentido. Não tinha como responder o que ele perguntou. Aí disse, então você está defendendo ele? Você já viu profeta da Galileia? Primeiro Jesus era da Judeia, né? Tem um erro aí terrível. Jesus era da Judeia. O ministério dele foi Galileu, mas ele nasceu na Judeia. Segundo, dizer que não tinha profeta na Galileia é um segundo erro terrível, porque Oséias, Naum, Jonas, todos nasceram na Galileia. Só que aqui, meu filho, o compromisso não é com a verdade. Esses homens não estão comprometidos com a verdade. É aqui engano. Eu me volto lá para aquela cena do começo. Os pseudos intelectuais dos teus professores universitários não estão comprometidos com a verdade, mas com o engano. Se ele citar lá na tua sala um monte de fato histórico, sai citando data e o fato, um atrás do outro. Aí é uma sequência de informações tão acelerada que você diz assim, esse cara sabe demais. Aí ele te pressiona. Aí você fica com medo. Aí você diz, realmente, esse cara ele é muito inteligente. Eu realmente não tenho o que falar, não.
Eu queria lhe convidar, eu queria lhe convocar, lhe incentivar a voltar para casa essa semana, a partir dessa semana, e estudar como nunca. Como nunca você estudou para você glorificar a Deus, calando a boca do seu professor universitário, miserável, infiel, descrente, ímpio, que se levanta todo dia para militar contra a palavra de Deus. Faça isso. Porque se você não fizer isso, ele vai fazer você passar vergonha todo dia. E aí, quando você atingir uma profissão, use esta profissão para o benefício do Evangelho. Tem alguém doente na igreja, a gente fica. Vamos mandar para quem? Aqui uma bênção. Eu sei exatamente os médicos quem são, como falar com eles, a hora de falar. Todo mundo está disponível. Isso é uma bênção, meu irmão. A gente tem o caminho, a gente sabe com quem falar. Problema jurídico, eu sei, os advogados aqui são sempre muito disponíveis. Isso é muito bom, irmãos. Você serve a igreja, serve a Deus por meio da tua profissão. E aí se você fizer bem o que eu estou dizendo aqui, acaba dessa forma. João 7:53. E cada um foi para a sua casa. Onde estão os sábios? Os cultos? Os grandes debatedores? Não era uma religião de ignorante? Se é um bando de ignorante, é fácil de calar a boca. Foram todos encurralados e correram para casa. Às vezes a gente usa esse verso aqui para brincar, né? E cada um foi para casa para a gente ir embora para casa. Mas isso aqui foi humilhação dos judeus. Cada um foi para casa. Essa é a tua responsabilidade. Esse é o teu compromisso. Dá a razão da tua fé. Não ser humilhado por esses homens perversos, mas calar a boca deles e colocar cada um com um rabinho entre as pernas para dentro de casa. A nossa religião é uma religião de sabedoria. É uma religião de inteligência. Mas a glória dela não está nessas coisas. A glória dela está porque Cristo está governando cada passo que está acontecendo aqui nesse evangelho. Os homens saíram para matá-lo, voltaram com um bom testemunho. E aqueles que queriam debater a respeito da intelectualidade ou da ignorância do evangelho acabaram voltando para casa, calados e humilhados. Não tenha medo. Não tenha medo dos que dizem que você vive o engano. Você vive a verdade do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Senhor bendito, nós te damos graças, ó Pai, pela tua grandiosa palavra, que nos ensina tanto com tão poucos versos. Ó Deus, nos dá, Senhor Deus, a alegria, o privilégio de poder professar a verdadeira religião todos os dias, por onde passarmos, seja com a nossa boca ou com o nosso compromisso de fé nas nossas profissões. Que aqueles, Senhor Deus, que sejam agraciados com a bênção da prosperidade, Senhor Deus, saibam que é por meio dela que eles podem contribuir com a expansão do teu reino. Que aqueles que têm habilidades e possam contribuir, Senhor Deus, com suas habilidades para o teu reino. E assim, Senhor, nós possamos mostrar ao mundo que a nossa religião, bendita religião, traz sabedoria para a nossa vida. Não para que sejamos grandes sábios, Senhor Deus, e intelectuais simplesmente, mas que possamos viver com a sabedoria de Cristo para o bem da nossa casa, da nossa família e da nossa igreja. No nome de Cristo, nosso Senhor. Amém.